Paz Deus, meninas. Hoje nós vamos dar sequência aqui na introdução. Depois do prefácio, nós vamos ter a aula de introdução. Vamos ver o que está falando nessa introdução. O quarto volume dos estudos para órgão eletrônico aplicados ao inário visa ao aperfeiçoamento da organista na execução dos hinos de louvores e súplicas a Deus para realizar o exame de oficialização. Então, para oficialização, agora, que nem vocês que já tocam no culto oficial, vocês vão fazer da parte prática somente o livro 4, tá? Em sintonia com as atuais concepções de aprendizagem, priorizou-se a integração entre teoria e prática desde as primeiras lições. A aprendizagem musical significativa está fundamentada nos processos cognitivos e psicomotores, que recomendam a utilização de vários canais sensoriais, por meio da vivência auditiva, visual, tátil e expressiva, aliada à técnica instrumental. Bom, eu já falei sobre esses canais sensoriais ali no prefácio, vou tornar a falar de novo. O que é esses canais sensoriais, trabalhar esses canais sensoriais? Quanto mais canais a gente trabalha, mais acontece a memorização do estudo, do hino. E o que é esses canais sensoriais? É a gente trabalhar os 5 órgãos do sentido. Quanto mais canal você trabalha, mais acontece a memorização. Por exemplo, por meio da vivência auditiva. Esse é o primeiro que nós vamos fazer. Quando vocês pegar uma lição do volume 4, antes a gente pegava uma lição e ia direto para o órgão tocar. Hoje não. Esses métodos veio para modificar essa didática aí de aprender. Então, vocês vão pegar a primeira lição, vocês vão ouvir ela, ouvir muitas vezes, até aquela melodia ficar na sua mente, tá? Depois, a vivência visual. O que é a vivência visual? É ver as lições, ver a leitura rápida das notas, a análise da lição em si. Depois a tátil expressiva, aí sim é o tocar. Aí sim é a prática, porque se você estiver errando numa leitura visual, você vai transmitir aquele erro para a tua leitura tátil. Então você vai limpar primeiro o teu estudo, tá tudo ok? Aí você vai para a tua prática, tá bom? Aliada à técnica instrumental, que é isso que eu terminei de falar. Gente, e tem atividade... geralmente com as crianças, na maioria das vezes com as crianças, a gente trabalha até o olfato e o paladar. Como assim? Tem atividade que a gente até come, tá? Por exemplo, tem bingo sonoro que a gente faz com confete, ou com bala, ou pipoca. Eles nunca mais esquecem aquela atividade. Por quê? Porque eu usei os 5 canais do sentido. Eu usei o ouvido, a visão, o tato e o olfato e o paladar. Com o quê? O que aconteceu? Eles comeram, eles sentiram o cheiro. Isso é comprovado, eles não esquecem mais a atividade. Quando a gente vai trabalhar com valor de figura, por exemplo, que a gente reparte lá semibreve, em 2 mínimas, em 4 semínimas, se você usar, por exemplo, uma barra de chocolate ou uma pizza, tá? E fazer essa divisão na aula, gente, aquilo dali é pro resto da vida. Então, às vezes você fica pensando assim, como que eu vou usar o olfato e o paladar? Dessa forma, tá? Então, quanto mais canais a gente trabalha, mais você memoriza. Tudo bem até aqui? Olha, a sequência didática deste volume está dividida em 2 partes. No volume 4, nós vamos ter 2 partes. A parte 1, que é os estudos obrigatórios, contendo exercícios de técnica para desenvolver a agilidade dos dedos, revisão de hinos, técnica de execução de notas duplas ligadas aplicada aos corinhos e peças de compositores adaptadas para órgão. Então, essa parte 1... ela tem muita nota dupla, que vai preparar a gente já para um contralto, para os corinhos, que é exigido a 4 vozes.
técnica de execução de notas ligadas, né, que eu falei. E vai ter também peças de compositores agora já adaptadas para o órgão. E muita agilidade dos dedos, muita técnica, gente, porque para a gente desenvolver assim um bom estudo, uma boa música, não tem como ficar bom se a gente não fazer a habilidade da técnica. E depois nós vamos ter a parte 2, que os estudos são opcionais, contendo exercícios de técnica, de velocidade, peças para livre escolha. Aí também vai entrar, a gente vai ver o que está pedindo no programa mínimo de oficialização e aí a gente vai ficar atualizado ali. E no apêndice vamos ter as escalas maiores e menores em 2/8, tá? Então essa parte a gente vai fazer também.